Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma chamada do Incol Pod. Eu sou a Ju Servato, tô aqui com a Aline. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, galera? Bom, hoje a nossa chamada é uma chamada bancada feminina de muito peso. O tema promete, porque aqui são elas na tecnologia. São elas que foram codadas para o sucesso. Mas, antes da gente engatar no tema, tem recado, né, Ju? É lógico, não pode deixar o quê? De seguir a gente nas redes sociais. Então, já segue aqui o nosso arroba, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e comenta muito aqui. Vou começar dizendo que elas são mulheres extraordinárias, ocupam cadeiras de liderança no nosso mercado de tecnologia, elas têm o olhar para a tecnologia e para as pessoas, e no último ano conduziram um projeto lindo que tinha como objetivo dar voz à narrativa de mulheres dentro desse nosso mundo tão maravilhoso e mágico. Vamos chamar elas? Vamos, sejam muito Muito bem-vindas, bem-vindas, Bianca e Lilia. maravilhosas. Primeiro, se apresentem aí pro pessoal de casa, para eles conhecerem um pouquinho de vocês, sobre a carreira de vocês. Lilian, pode começar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Assim, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Agradecer vocês primeiramente, a Bianca que também me estendeu o convite que vocês fizeram. Eu vou me apresentar. Eu trabalho na área de tecnologia há 26 anos. Tenho formação de engenharia de software e sistema de informação. Também sou formada e tenho um MBA, uma especialização em dados. Atuo na área de dados há praticamente aí uns 8 anos. E estou na liderança, na frente, né, de projetos e na frente de desenvolvimento e implementações na área de dados há pelo menos 6 anos. Vou passar a palavra para a Bi, para ela se apresentar. Obrigada meninas pelo convite, é um prazer estar aqui. Me apresentando, né, eu tô 11 anos na área de tecnologia. A minha formação é engenharia de informação, que pelo CREA é eletrônica, então foge ali um pouco do que eu tô hoje, né, que hoje eu trabalho com desenvolvimento. Eu já rodei em várias áreas, né, dentro da tecnologia, já fui de governança, suporte, infra, mas eu me encontrei no código, né, eu brinco e falo isso, né, porque eu me encontrei na área de desenvolvimento mesmo de software, e aí que eu senti uma necessidade de fazer uma pós na área, né. Então eu fui fazer tecnologia em software, e trabalhando com projetos, né? Acho que codar e fazer projeto é quase um sinônimo, né? Eu fui fazer uma extensão internacional de gestão de projetos para focar na área. E a área que eu mais gosto, né? E no último ano assumi um desafio, né? De liderar pessoas. Tenho gostado bastante, tenho tido bastante desafios. É um pouquinho sobre mim. Eu vou comentar aqui com vocês uma frase que eu falo aqui toda hora, que é: na área de tecnologia não é a gente que escolhe a área, é a área que escolhe a gente. Então, acho que comigo foi assim, acho que com você foi assim também, para parte de desenvolvimento. E aí a gente acaba sempre, né, migrando para liderança, enfim, acaba tendo esse ar de líderes, né? Mas Vai tendo a oportunidade, a vai. gente vai se agarrando a ela e vai desenvolvendo, E né? vai se descobrindo, né? Isso que é o mais importante. Já fiquei curiosa. Você aí passou por governança, infra e foi parar no desenvolvimento. Como é que aconteceu essa transição? Assim, eu comecei a fazer estágio, né, em infra. E assim, foi um desafio bem grande, porque a área era bem masculina ali, né? E aí depois eu fui fazer estágio em desenvolvimento e quando eu vi ali o código, como depois compilava e dava certo, eu me encontrei ali, né? Eu senti que, poxa, é como se você estivesse fazendo as coisas acontecerem, né? E olhar depois os clientes usando, o app tá no ar, tá funcionando. E aí eu acho que nesse momento que eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer, né? Quero fazer uma coisa que tenha um uso, né? Que eu vejo uma pessoa usando, vejo aquilo fazer sentido, né? Não que na infra não tinha, mas na infra eu ficava mais, digamos assim, com a parte de suporte, né? E aí eu não via do outro lado quem estava usando, né? Aquilo que a gente fazia. Então acho que o desenvolvimento eu vi um propósito, né? Um pertencimento daquilo que eu estava fazendo, né? E como estagiária, assim, uma linha que eu fazia de código e via aquilo ir para o ar, né?
eu falava, poxa, que legal, né? O que eu tô fazendo faz sentido. E na infra eu não conseguia ver isso, né? Então acho que foi por isso que eu acabei fazendo essa transição, né? Que não foi fácil no começo, né? Eu comecei a desenvolver no mainframe, que na época era onde tava todo mundo saindo fora, né? Correndo, e aí depois eu fui fazendo transição, né? Para uma área mais de app, né? Uma área mais de web. E deu certo, né? Então foi aí que eu fiz essa mudança que fez propósito pra mim, né? Fez sentido. Nossa, que legal, uma menina tão nova de mainframe. É isso, né? Que ele usava o dinossauro ali do COBOL, né? Pra identificar, mas assim, tava todo mundo saindo e eu falei, não, mas eu quero aprender, né? Então eu comecei a aprender lógica mesmo de programação ali no mainframe. Tô me perguntando quem abriu uma vaga de estágio para mainframe. Pois é. Usa, ué, te falo que ainda usa. Usam ainda, né? Ainda usa, ainda usa. Tem Caracas. muitas empresas que utilizam não só mainframe, mas outras ferramentas mais antigas, até por conta da estrutura que foi criada, né? Então, quando você cria algo na tecnologia, você não sabe o quanto tempo ela vai ser usada, né? Então, você cria para aquele momento e para que seja, assim, mais utilizada possível. E aí, ao longo né, vão surgindo outras ferramentas ou novas tecnologias, o time vai se atualizando com a nova, mas, de fato, fazer o desenvolvimento em mainframe é algo bem complexo, não é algo simples. Quando eu iniciei a minha carreira também, a gente atuava com Visual Basic, é uma ferramenta que ninguém fala mais hoje. A gente viu isso na faculdade, Então, mas... Clipper. Então, Nossa, Clipper. Então, assim, são linguagens de programação que utilizava ali no ano de 2000 e que hoje ninguém mais fala, né? E vieram outras ferramentas atualizando e, claro, trazendo oportunidade de a gente conhecer e crescer e expandir, né, a tecnologia. Mas, de fato, abrir uma vaga de estágio em mainframe é algo curioso. Não, ela começou a falar e... Era um caminho que tava todo mundo fugindo. Eles falaram, vamos trazer um estagiário. Vamos colocar o desafio aqui para essas meninas aqui, ó, né? Para ver como é que elas se saem. E a gente teve a oportunidade de ler o livro, de ler o capítulo de vocês. E são bastante guerreiras. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dos desafios que vocês enfrentaram ao longo da carreira de tecnologia. Tá, eu acho que eu posso começar aqui. Eu acho que, assim, primeiro quando eu comecei na área de tech, foi uma oportunidade que eu tive através de um professor meu de matemática, por eu ser uma aluna um pouco ali aplicada na matéria. Então, ele viu a oportunidade de me dar, assim, o espaço para entrar na área de tech. Então, junto disso, vieram os desafios realmente do aprendizado, do conhecimento. Então, eu sempre tinha que estar buscando conhecer as ferramentas, linguagens de programação. Então, quando eu iniciei programando. E aí, eu passei um tempão sendo analista programadora, depois eu fui analista líder. E aí, eu posso trazer aqui um ponto que foi um dos desafios mais, assim, que eu acho que, de fato, fez eu crescer na minha carreira, mas que foi um momento bem desafiador. Eu estava atuando numa área como analista de sistema líder. E na época, já fazia ali 8 anos que eu estava nessa empresa, mas eu era contratada por uma consultoria, eu não era funcionária da empresa, né? E eu tinha eu tinha vontade de ser funcionária da empresa, de me desenvolver, de ter uma carreira, né? E aí, assim, passado esse tempo, eu vi que abriu uma vaga na área. E aí eu falei, vou me candidatar nessa vaga. Talvez eu possa ter uma oportunidade de carreira, né? De crescer igual eu vi as pessoas aqui crescerem. E como a gente sabe, se a gente voltar um tempo atrás, o ambiente de tecnologia sempre foi predominantemente masculino. Então era muito mais difícil uma mulher se candidatar numa vaga e ela passar, porque ela ia concorrer com outros homens que já estavam inseridos e tinham talvez até mais competências ou conhecimento agregado e tudo mais. Mas aí eu falei, poxa, eu sou analista, já faço bem o meu trabalho, acho que eu vou tentar. E aí eu procurei o gestor, que era responsável dessa vaga, que na época era meu gestor, mas não era um gestor direto, então eu tinha um líder direto meu. E eu fui conversar com ele. Pedi um apoio, né? Eu falei, olha, eu tenho vontade de me candidatar na vaga, eu queria saber se você pode me ajudar, né, nesse passo, porque eu já estou há 8 anos com vocês, eu sou analista líder do time de consultoria, eu já faço meu trabalho aqui, conheço muito da empresa, então eu tinha muito conhecimento agregado a toda a parte funcional e tudo que era relacionado à minha área dentro da empresa.
E aí eu falei para ele, aí eu queria ter essa oportunidade de me candidatar e ser analista líder na empresa, como funcionária. Aí ele virou para mim e falou assim, Lilian, você está com a gente há 8 anos, então por isso que eu falo que esse é o meu maior desafio, tá? Foi meu maior desafio. Você está com a gente há 8 anos, de fato, você tem um conhecimento agregado, você executa bem a sua função como analista, você executa bem a sua função junto com o time da consultoria, mas um analista executor, ele nunca vai ser um bom líder. Então, você não vai, eu não vou te ajudar nessa oportunidade. Aquele dia foi o meu maior desafio. Eu digo maior porque eu tive que pensar, né, e olhar para mim. Eu falei, poxa, o que que eu tô fazendo comigo na minha carreira? Eu tô atuando nessa empresa há 8 anos, levando valor, entregando projetos, agregando valor para a empresa crescendo, só que eu só conheço do negócio da empresa. Todas as ferramentas da empresa eu domino, mas o que que eu tô conhecendo de mercado? Né? O que que eu tô fazendo com a minha carreira? Já que eu não vou ter oportunidade aqui, sendo ele um gestor que não é o meu direto, mas ele conhece o meu perfil profissional e já tô com eles há 8 anos e não tá me dando uma oportunidade, então eu preciso rever isso. E aqui foi meu maior desafio, de ter que pensar, aceitar esse não, primeiro, e pensar o que eu faria dali para frente. E aí eu fui para minha casa um pouco triste até, mas hoje eu olho que isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, porque nesse processo, eu tive uma conversa com meus colegas de trabalho e aí eu comecei a perguntar para eles o que que eles achavam interessante estudar para o futuro na área de tecnologia. E aí, inclusive, eu conversei com um amigo que hoje é diretor na empresa que eu atuo, né? Eu conversei com ele e aí eu perguntei, né, o que que você acha bacana eu me especializar, eu estudar para melhorar minha carreira? Eu quero crescer, eu quero ser líder na área. E assim, a mulher não tinha esse espaço de liderança no passado. E eu ainda era uma analista programadora, uma analista líder, uma analista de sistemas. E aí ele falou para mim, estudar área de dados. E aí eu busquei, né, informação, aí foi quando eu fui fazer minha especialização em dados. E com 1 ano, né, quando eu concluí o meu curso e estava entregando meu TCC, a consultoria me deu uma oportunidade de atuar no meu primeiro projeto de dados. E aí foi quando eu comecei a entregar projetos na área de dados, né? Então eu passei a atuar na área de dados, e aí eu tive uma oportunidade de atuar como líder de uma área de desenvolvimento de software. E aí eu falei, cara, aqui eu tenho muito mais oportunidade. Então, para que que eu vou ficar nessa empresa que não vai me agregar nada na minha carreira, sendo que eu tenho outra oportunidade pela consultoria? E aí foi quando eu comecei a ir para a área de liderança, e foi quando eu me desenvolvi de fato, e foi quando eu me desenvolvi na área de dados. Então, esse para mim foi meu maior desafio, ter que superar esse não, essa barreira que me colocaram, e eu ter que olhar para um outro lado, um outro sentido que eu pudesse me desenvolver. Não foi fácil. Porque eu tive que fazer um investimento alto para poder fazer esse curso, na época era bem caro, mas eu também tive que investir meu tempo, eu tive que investir meu tempo no trânsito, indo e voltando para esse curso, mas só agregou. Esse não só fez eu crescer e fez eu chegar aqui onde eu estou hoje. Cara, vou dizer bonito, acho que não tô encontrando outra palavra para dizer, porque você olhou pro não num viés positivo e foi fazer diferente, né? Ele foi construtivo, né? De construir para você o seu autofeedback, né? Você foi buscar o seu autofeedback, entender aonde eu posso Sim. mudar a chave, né? Eu acho que, porque assim, hoje a gente tem uma área um pouco mais, né, a gente tem um mundo mais inclusivo, mais diverso, a área de tecnologia melhorou muito nesse sentido, mas no passado a gente já tinha esses nãos. Então acho que a gente estava tão condicionada a ouvir o não e às vezes, tipo, aceitar, que nesse não eu falei, não, peraí, não é possível, né, que não tenha uma oportunidade, uma possibilidade de eu mudar. E foi a minha virada de chave. Foi onde eu pensei e falei, não, eu tenho que fazer algo por mim. Eu faço já pela empresa, eu já me dedico, eu tenho compromisso, eu tenho disciplina, eu tenho ótimas entregas, eu participo de projetos globais, eu participo de projetos de implantação de fábrica, mas como é que eu não posso me desenvolver como funcionária? Como eu não posso ter um plano de carreira dentro dessa empresa? Então, se não é esse lugar aqui que eu vou ter esse plano, eu vou buscar onde eu vou ter. E aí foi onde eu pensei em me atualizar e conseguir um espaço, né? E aí foi quando aconteceu. E que bom que isso aconteceu, porque, né, sua carreira daí em diante só deslanchou. Exato. Caracas, muito bonito. Parabéns pela história e pela história de superação do desafio, né? Dói um pouco pra gente, às vezes, ouvir um não masculino.
principalmente Com na nossa certeza. área predominantemente masculina. E você, Bia? Eu costumo dizer assim a área de tecnologia sempre teve esse desafio da inclusão da mulher, né? Eu brinco até com a minha irmã e falo assim, porque o carinha da TI nunca foi uma menina, né? Quando eles falam, vou chamar o carinha da TI, né? Não pode ser a mina da TI, né? Então. E assim, por exemplo, você parar alguém na rua e perguntar, fala grandes nomes de relevância, né? Todos que eles vão citar é masculinos, né? E raramente vão falar, sei lá, Ada Lovelace, né? Ninguém vai lembrar, porque eu acho que conectou muito, né, a história do que os homens fizeram com a tecnologia. E a gente tem desmistificado isso, né, entrando. Então, para mim, assim, um desafio foi um pouco disso, né? Ser uma mulher ingressando desde o técnico, né? No curso técnico de informática, a maioria eram meninos, e quando eles iam montar grupos, né? Eu sentia que as meninas eram igual aquela escolha do time de futebol, que vai ficando alguns ali pro finalzinho, né? E eles tinham um viés inconsciente de achar, né? Que os meninos iriam fazer um trabalho melhor, né? Na faculdade também teve desafios. Eu tinha muita aula de circuito elétrico. E geralmente no grupo os meninos falavam: vocês fazem um relatório, a gente monta o circuito. E a gente se incomodava, falava: não, mas eu quero montar, né? Eu quero participar. E eles tinham esse viés de falar: não, a parte de documentar fica com vocês, né? Então tinha esses espaços que a gente tinha que se colocar, se empoderar, falando: não, mas eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero participar, né? Assim como processos seletivos. Teve um que uma vez eu participei, que tinha umas pessoas que eu conhecia, né? E alguns passaram e depois me falaram assim: eles falaram que não aprovou você porque era para trabalhar num data center e eles acham que não é muito lugar para mulher, né? E aquilo doeu, assim, né? De falar, poxa, é um viés errado, né? Deixa as mulheres tentar e aí vocês concluem, né? Então foi um pouco disso, assim, de ingressar no mercado sendo uma mulher foi difícil, porque a maioria das oportunidades a gente indiretamente percebia que eram os meninos que eles eram mais aprovados, né? E assim, eu entrei, né, na empresa que eu estou hoje como estagiária. E hoje olhar para trás, ver todas as vezes que eu escutei falas que não eram legais, mas superei, falei, tá tudo certo, sigo em frente, né? Eu brinco bastante que aquela mãozinha do Teams, ela veio para ajudar. Porque muitas vezes a gente quer colocar a palavra e vai tentando falar e não dá, e a mãozinha vai lá e ajuda, né? Então a gente vai conquistando um espaço nosso, né? Então acho que nessa trajetória eu vejo que do estágio à coordenação, né? Todas as vezes que eu tive que falar, não, peraí, não, eu vou falar, vou dar minha palavra, né? Vou ignorar algumas falas que às vezes são vieses inconscientes, né, da pessoa por falar com uma mulher, né? Então, foi um pouco disso, assim, e também desafio nos estudos, né? De ver uma família que fazia de tudo por mim, mas investir nos meus estudos estava um pouco fora do alcance deles, né? Então, eu tive que trabalhar muito nova, estudar, né? Para poder conseguir ter, né, o futuro que eu estava imaginando, né, mas mal sabia, né, que o destino preparava coisas ainda maiores, né, do que eu planejei. Então, foi um pouco desses desafios, assim, que eu superei ao longo desses anos, seja financeiro, seja ingressar no mercado masculino, né. Então, foi um pouco disso, assim, que eu vim enfrentando. Eu Muito quero. lindo. A minha, assim, acho que o pessoal de casa já sabe, na verdade. Não sei se vocês sabem, mas para mim isso é um pouco diferente. A escolha da minha profissão, ela veio da referência da minha mãe. Então a minha mãe é da área já. E eu não tive esse mesmo impacto de vocês. Por mais que eu sabia que eu estava entrando no mundo masculino, a minha referência já era feminina, da onde vinha a minha referência. Então, para mim, eu não tinha medo, porque eu já vi ela fazendo aquilo ali. Só que ela teve muito medo por mim, porque ela não sabia como que ia ser, como que eu ia. Então, às vezes, até quando eu falei para ela que eu queria trilhar, quando eu já falava isso muito nova para ela. Ela falava assim: peraí, vamos deixar para decidir uns pouquinho mais para frente. Vamos ver se você não quer tentar, talvez, uma outra coisa. Talvez é muito por uma escolha. E eu tinha muito isso tão fielmente que eu nunca tive dúvida disso. Mas ela teve um pouco, eu acho que esse cuidado, sabe? Porque ela sabia da onde, como que era essa trajetória. Mas para mim era muito tranquilo, porque eu venho de uma família
que nós somos em 4 em tecnologia. Dos 4, 3 são mulheres. Então, a gente é uma família que realmente as minhas referências de mulheres já eram dessa área. Então, é um pouco diferente, né, a minha história em relação a isso. A minha história é muito doida. Depois eu deixo para um outro episódio, porque eu caí na tecnologia do nada. Cara, mas eu queria chamar a atenção para uma fala da Bia, né? Tipo, a mãozinha do Teams veio para ajudar. Isso é muito real. A gente passa, sim, por contextos dentro de reuniões masculinas. A gente percebe que não há a intenção, às vezes, mas tá inserido nas pessoas. Então, sempre que eu particularmente, quando tenho oportunidade, não vou expor ninguém em reunião, mas se eu tiver um momento com a pessoa que às vezes fez isso, não necessariamente comigo, mas com outra mulher na reunião, eu puxo e falo, ó, isso aqui não foi legal, poderia ter feito assim. Eu sou bem briguentinha nesse aspecto. Mas tem um contexto, tem uma parte do livro que você, inclusive, menciona que você teve momentos em reuniões que você pediu para algum amigo, para algum colega, levar a sua ideia para o grupo. Sim. Conta esse episódio pra gente. Era uma reunião de arquitetura, né? A gente ia desenvolver um sistema e tinha que passar como se fosse um gate com o arquiteto, né? Então, a gente tinha que ir lá, explicar que componentes que ia usar, ver qual era a visão dele, né? Assim, tinha um colega que ele sempre cortava, assim, o meu ponto de vista, assim, né? E aí a gente ia entrar nessa reunião e a gente queria muito que o que a gente tinha projetado desse certo, né? E aí, antes da reunião, eu falei com um colega, que ele é muito amigo meu, né? E falei assim pra ele, olha, sabe aquele ponto da arquitetura? Fala você. Mas foi você, a ideia é sua, fala você, porque eu tenho certeza que se eu falar, ele vai me cortar, não vai dar voz pra mim, né? E aí foi assim, ele trouxe esse ponto, aí o arquiteto super gostou, né? E essa pessoa que costumava cortar não cortou, assim. Então eu percebi que talvez se eu tivesse levado, poderia ter sido diferente, né? Então foi um momento assim que eu encontrei nesse amigo um refúgio, né? E várias vezes na daily, né? Ele já várias vezes falou, não, então, deixa ela terminar a parte dela, sabe? Dá aqueles toques, né? Pra pessoa, tipo, ver que às vezes a pessoa não percebe, mas poxa, deixa a pessoa concluir o raciocínio, né? Deixa a pessoa falar. Então, acho que são pontos que às vezes a gente tem que fazer isso que a Aline falou. Brigar por outras mulheres que às vezes se acanha, né? Tipo, deixa pra lá, né? Não, peraí, você Não cortou deixa, ela não. várias vezes, né? Então, acho que às vezes dá esse toque, porque tem pessoas que não percebem, né, também, né? Mas a partir do momento em que a gente deu o toque, passou a perceber. E se fizer de novo. Aí é proposital, né? Acaba É. sendo proposital. Eu gostei muito do que a Ju falou sobre a referência da mãe dela, né? Porque acho que ter referências femininas, né, fazem a gente não ter esse medo, né? Exato. Esse receio, né? A gente, assim, desde que eu comecei na área de tech, então, assim, eu não tinha uma referência feminina. Foi uma oportunidade também que eu tive. Eu tenho um irmão que atua na área de tech, hoje ele é desenvolvedor, mas ele veio depois de mim. Ele veio justamente pelo meu sucesso. Então, pelas minhas tentativas, ele entrou depois. Ele é meu irmão mais velho. Mas a minha referência eram homens que eu admirava justamente pela profissão, pela condução, pela profissão, pela forma de atuar com as pessoas. Então, eu tive pessoas que me ajudaram a olhar e que me inspiravam, e eu tive pessoas que não me ajudaram, e eu tive pessoas que me mostraram como não era para eu ser, né? Infelizmente, a gente tem esse tipo de pessoas em todos os ambientes, não é só na área de tecnologia, mas igual o que a Ju trouxe, a questão da referência, essa proteção da mãe dela, porque a mãe dela deve ter passado por isso, pelo mesmo que talvez a gente não teve alguém que nos protegesse, que nem a Bia ainda teve alguém que apoiou ela, que ajudou, ela pediu essa ajuda, né? Ela levantou a mãe e falou, olha, você me ajuda nesse sentido? Porque também é difícil a gente fazer isso quando a gente está inserido numa área que só tem mais homens. É difícil você chegar para os homens e falar, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de talvez trazer ideia porque eu penso que alguém vai me cortar ou vai, né, vetar a minha ideia. Então, essa inteligência da Bi no sentido de pedir uma ajuda, porque a gente precisa tentar ser um pouco, como eu vou dizer, não só a gente praticar empatia, mas também tentar entender talvez o lado do outro que ele falta com essa empatia.
mas a gente consegue o apoio com outras pessoas. Então, eu achei bacana essa referência da sua família também. Acho que, cara, quanto mais mulheres a gente tem inserido, acho que fica muito mais bonito a nossa área também, é muito melhor, né? Os desafios eu acho que são para todas, cada uma tem a sua dor, tem o seu processo de desenvolvimento, mas eu sei que ainda assim a gente precisa melhorar muito e a gente está num caminho ainda, né? A gente não conseguiu ainda o que a gente gostaria de espaço, mas eu acredito que no futuro a gente vá conseguir para esse caminho. E Falando de futuro. falando de futuro e falando um pouquinho, né, do livro, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês entraram nesse projeto do livro. E aí depois acho que eu tenho já algumas perguntas já que tá na minha cabeça, mas eu acho que queria saber um pouquinho como que veio isso, porque eu acho que isso é algo que traz um aglomerado de histórias que precisam ser realmente colocadas e ouvidas, né? Colocadas ali para que todo mundo conheça. Tá. Esse projeto, eu comecei com essa ideia ano passado, em 2023, logo depois que eu participei de um outro projeto de um livro. Então, assim, tudo começou com uma amiga minha, a Roberta, que é dona da editora. A gente é amiga de infância, a gente estudou quarta e quinta série juntas. E depois a gente se separou, porque meus pais separaram, eu tive que mudar de lugar, e os pais dela também, então a gente meio que se separou. E anos depois a gente se reencontrou no Facebook, a tecnologia ajudando a gente ali. E aí a Beta falava assim pra mim: amiga, escreve a sua história. Eu tô com um projeto de mulheres num livro tal. Escreve a sua história, amiga. Eu te conheço desde a infância. Eu sei que a sua trajetória e sua história não foi fácil para você chegar onde você tá. E eu sei que você passou por muitos caminhos e a sua história é linda. E você tem que contar a sua história. Eu falava: Beta, eu trabalho na área de tecnologia, eu não tenho esse tempo para escrever, amiga. Né? Não tem esse tempo. Quem na nossa área tem tempo de parar, respirar e falar: vou escrever a minha história, No né? máximo manuscrito, né, Lilia? Tipo, eu não quero ver tecnologia a hora que Entendeu? acaba Exato. 18. Gravar É um áudio, isso, né? Eu né? gravo um áudio. Isso, aí você escreve. Mas assim, ela me fez vários convites para participar de vários livros. E eu falava: não, amiga, não é para mim isso. Não, eu acho bacana o seu trabalho. Nossa, a editora tá crescendo, tem diversos projetos, mas amiga, não é para mim. E foi passando. E aí eu fui num lançamento de um livro de uma senhora que atuava também na área de tech comigo, de uma empresa que eu estava, e ela convidou a gente para o lançamento do livro dela. Aí eu fui. E aí eu achei fantástico aquilo, né? Eu pude conhecer a história de outras mulheres também, dela principalmente. A gente estava conectada só no trabalho, mas eu pude conhecer um pouquinho da história dela. E aí eu captei, sabe, essa mensagem do que é você levar a sua história, né? E aí eu falei: cara, por que eu não vou fazer? Eu cheguei em casa: Beto, qual que é o próximo livro, né? Me diz aí. E aí ela falou: olha, a gente tá com um projeto, o livro é do Zero ao Sucesso com Elas, mas o que acontece? Esse livro eram várias mulheres trazendo as suas histórias em várias carreiras, né? De diversos segmentos e áreas. Eu falei: tá, mas poxa, eu queria um só de tecnologia, né? Eu não queria é, falar minha história e não tá inserindo, né, ela no mundo de tech, né? Falando de tecnologia. Ela falou: amiga, vamos fazer esse primeiro livro, e aí, se você gostar, a gente pode criar um projeto só para você de tecnologia. Falei: opa, gostei da ideia. E aí já pensa, amiga, para o próximo ano. E aí foi quando eu comecei a pensar. Só que qual que era a dificuldade? Reunir mulheres na área de tecnologia para contar a história. Como que a gente acha essas mulheres para contar a história? Difícil, porque se eu não queria contar, ninguém queria contar também. Então é muito difícil. E se conectar com outras mulheres e falar assim: ó, vamos escrever sua história, eu tô com um projeto de um livro. Então, tipo, ficava mais difícil, né? Então, eu tinha essa vontade de fazer esse projeto, de criar o livro e só trazer história de mulheres na tecnologia, mas era difícil juntar essas mulheres. E aí foi passando o tempo, foi o lançamento do outro livro, e aí entrou o ano de 2024. Eu falei: gente, eu preciso fazer esse projeto andar, tá na minha mão. Se eu não for atrás, se eu não buscar, ele não vai acontecer. E aí eu comecei a me conectar com as mulheres que trabalharam comigo em outras empresas em anos passados.
E aí comecei a conectar, falar do processo. Elas também viram o lançamento do meu primeiro livro, acharam o máximo. E aí eu falei, gente, vamos comigo, vamos criar esse projeto. Só que eu precisava de, no mínimo, 27 mulheres para criar esse projeto, para fazer ele andar. E aí começou a conectar uma, fala com a outra, e aí vamos fazer e tal. E aí eu comecei a fazer algumas conversas, assim, indiretas, assim, não muito formais, mas para conhecer as mulheres e as histórias delas. E uma ia conectando com a outra. E aí começaram a vir indicações. Então eu chamava uma que trabalhava comigo, né, que trabalhou no passado, e elas me indicavam 2, 3. Aí eu bati um papo com essas 2, 3. Então, assim, foi um processo que eu comecei a juntar essas mulheres e conhecer a história, porque o que acontece? Não é só você também trazer mulheres que estão na área de tech, mas elas têm que se conectar com o propósito do teu projeto. E o propósito do projeto do livro era não só dar vozes a mulheres para trazer as suas histórias, e inspirar outras mulheres a entrar na área de tech, mas também de maneira que a gente motivasse e a gente construísse uma rede de apoio. Era essa a minha ideia. Não é só simplesmente lançar o livro, vamos contar a nossa história, né? Outras mulheres vão ter acesso às informações, às histórias para se inspirarem, mas também de se conectar de verdade, né? De ser uma rede de apoio. E foi o que a gente conseguiu juntas, né? Eu falo que o livro, ele nasceu, não foi só da minha ideia, ele nasceu e ele foi concebido com a junção de todas as histórias, de todas as mulheres que toparam entrar nesse projeto. Então, ali foi que a gente começou a ganhar ali mais força. Então, fui conversando, batendo papo com elas, enfim. E aí eu posso entrar no tema de contar já sobre o propósito e o projeto, como foi. Ou a gente pode seguir aqui também, dando um pouquinho de voz para Não, Bia. calma, Calma. gera expectativa. Eu Na quero verdade, saber. primeiro eu ia perguntar pra Bia. Antes disso, eu ia perguntar pra Bia. Bia, como que foi o desafio de escrever a sua parte? Como foi o desafio da escrita? Que a Lilian já falou um pouquinho que pra ela foi desafiador. Como foi pra você? Acho que pra mim, no começo, aceitar, né? O convite veio de uma amiga minha, né? Que tinha um contato com a Lilian. E aí, no começo, eu entrei ali na síndrome da impostora. Falei, não, por que que eu vou escrever um livro? Aí ela falou, você tem uma sessão de autógrafos, talvez a gente vai pra Bienal. Eu falei, o quê? Eu não. Mas por quê? Mas por que que alguém vai lá me ver e pegar um autógrafo meu, né? Então, aquela crise da impostora, né? Ela começou. E aí eu comecei a pensar, assim, acho que foi o momento que eu fiz uma pausa na minha vida e na carreira e falei assim, Bianca, você já percebeu quando você se cobra, né? Ou quando você fala, ah, eu tinha que ter estudado isso, tinha que ter feito aquilo, mas que tal você parar agora para olhar tudo que deu certo, né? E tudo que você conseguiu conquistar nesses anos, né? Para inspirar outras pessoas, né? E aí esse 5 minutos assim de consciência, né? Eu falei, não, eu vou conversar com a Lilian, né? E vou participar, né? E aí a Lilian fez um primeiro bate-papo ali, e, nossa. Aí que a tecnologia nesse dia me sabotou, porque a rede da minha casa estava horrível. Nesse primeiro bate-papo, eu falei, nossa, eu não vou me conectar com o propósito, mas deu tudo certo, né? E aí eu comecei a vencer isso dentro de mim, né? Porque a gente se cobra muito e a gente sempre se diminui, tipo, ah, mas não é tudo isso, ah, mas não foi tão assim, né? Quando eu comecei a colocar isso no papel, assim, primeiro que o papel saiu cheio de lágrimas, lembrando das coisas, né, da minha família, né, de como que eu entrei na área relacionada ao meu pai, à minha família, o apoio deles, né, acho que foi assim um momento de terapia, né, se for pensar de lembrar da trajetória e pôr num papel, né. A Lilian, ela ajudou a gente até a lembrar de coisas, detalhes, datas, né, que a gente às vezes esquecia, né, coisas para colocar. Então, ela fez todo esse trabalho de ler várias vezes a nossa história, todas as histórias, né. Então, foi bem, imagino que bem trabalhoso também, né. E aí, quando foi, assim, o lançamento, que eu levei minha família, né? E que eu vi os olhinhos deles lá brilhando, vendo a gente brindando, as pessoas chegando e comprando o livro esgotou na Uau! venda ali, eles todo empolgado, nossa, que legal, né? Eu falei, nossa, só de ver, né, o olhinho deles brilhando, pra mim aquilo foi assim, olha, tô agradecendo vocês por tudo, né? Então foi um pouco disso. E acho que um dos dias mais legais foi um que as meninas compartilharam um print, né, do LinkedIn, de uma moça que ela colocou até a foto do livro, assim, o metrô passando, e a foto dela lendo, assim, o livro, que ela tava com um desafio na carreira dela, e ela colocou que o livro ajudou ela a encorajar e falar, não, eu vou assim mesmo, com medo mesmo.
Então eu falei assim, poxa, valeu a pena, né? Vencer tudo isso que estava me dando, de não querer participar e ver que isso conectou alguém, que isso mudou a vida de alguém, né? Então, para mim, foi isso, assim, dar uma pausa para olhar o que deu certo sem se cobrar e ver o resultado que deu, né? Estar aqui também é um fruto, né, desse propósito, né? Poder falar sobre isso. Então, foi um pouco disso para mim. Cara, ela respondeu ao longo a pergunta que eu tava, nossa, e como é que foi que você chegou no projeto, enfim. Mas é muito bonito, né? Obviamente, nem todo mundo que tá assistindo já teve a oportunidade de ler, mas enquanto vocês vão trazendo aqui um pouquinho da história, a gente conecta com o que a gente também pôde ler da história. E aí vem até aquela emoção de ter conseguido ler e entender qual foi a conexão que você criou com o seu pai. A frase de uma das duas que olha para frente, porque se você olhar para trás, olha tudo aquilo que você já superou. Cara, é um projeto muito bonito. São histórias muito bonitas, a gente comentou aqui antes de entrar. Cara, as duas trazem histórias muito fortes, muito bonitas e tem uma das duas que faz ali um comentário, né? A gente fica na síndrome da impostora, se eu não me engano foi a Bia, e a gente sempre acha que está devendo enquanto mulher. Cara, não tem, são histórias realmente muito, muito, muito bonitas das duas. E agora sim, propósito. Quero saber o propósito, de onde que veio, de onde que aflorou. Assim, na minha primeira escrita, quando eu participei do primeiro livro, o que que eu aprendi? Que justamente isso que a Bia trouxe. A gente teve que parar para pensar nos anos, né? Como é que a gente construiu a nossa carreira e como foram os desafios que a gente passou. E quando você começa a escrever sua história, não sei se vocês tiveram já essa oportunidade de parar para pensar nesse tempo, você começa a lembrar coisas que trouxeram satisfação, insatisfação, dor, mas trouxeram alegrias também. E quando você escreve, você ressignifica isso. Assim, eu posso dizer para vocês que é como se fosse uma mágica isso. É um momento ruim que eu passei, mas que a hora que eu escrevi, eu entendi o porquê que eu passei, porque me trouxe até aqui. Então, se a gente olhar para esse propósito sempre, então é esse o propósito, de escrever e ressignificar. E quando eu trouxe isso para as meninas, eu trouxe exatamente o que eu vivi na primeira escrita. Eu falei para elas: uma coisa eu tenho certeza, se o nosso livro não fizer sucesso, se o nosso livro não atingir o nível de venda que nós esperamos, o número de vendas, de exemplares, mas uma coisa eu tenho certeza que vai mudar na vida de vocês. É ressignificar momentos dos quais vocês passaram no passado que trouxeram dores, que foram os desafios superados, mas que hoje, quando vocês colocarem no papel e escreverem, eles vão ter outro sentido. E de fato isso aconteceu, acho que a Bia trouxe isso um pouco aqui na fala dela, mas para mim isso aconteceu lá, e quando eu escrevi de novo, né, refiz a minha história aqui, de novo, veio tudo, né, à tona. Então você começa a sua história falando da sua família, das dificuldades que você teve, do passo a passo que foi você chegar na área de tecnologia, mas você também começa a olhar que tudo aquilo que você passou te trouxe resiliência, te trouxe empatia, te desenvolveu, te trouxe conhecimento, te conectou com outras pessoas. Então, esse é o propósito, é ressignificar aquela dor que você teve, você superou e você cresceu profissionalmente, mas também as conexões que a gente conseguiu criar, né? Eu trouxe 30 mulheres para esse livro. Então, você conectar 30 mulheres, entender a história de cada uma, o momento de cada uma, a questão de superação, porque às vezes eu não tenho como comparar a minha dor com a dor da Bia, com a dor da Emily, que também escreveu o livro, com a dor das outras meninas que participaram com a gente. A gente não tem como comparar, porque cada uma teve o seu processo de aprendizado, de amadurecimento, de maturidade na sua carreira, mas o mais, assim, o que eu acho, né, o que ajudou a gente é essa conexão que a gente criou, essa sinergia, a gente engajou todas, e para todas nós, cada história ela era linda, e assim, tem histórias aqui que eu posso dar spoiler, assim, eu digo de todas, mas eu não consigo escolher uma que seja a master. Mas tem histórias que me fizeram chorar, que quando eu tive que fazer um bate-papo com uma das meninas, eu saí da reunião, eu fazia essas reuniões 8h30 da noite todos os dias, me conectando com elas.
Então, eu ficava das 8h30 até mais ou menos umas 11, meia-noite. Foi até um dia que eu peguei a Bia no horário da noite, porque durante o dia eu trabalho. E esse era um projeto fora, né, do meu trabalho. E eu lembro que em uma das histórias que eu ouvi, eu tive, tipo assim, eu fechei a câmera, pedi um segundo para ela, fui pegar um copo de água, tomei a água, sentei e voltei, para eu não mostrar a minha emoção, porque era o que eu tava ouvindo era muito dolorido, porque aquela moça viveu, né, o que ela contou da história dela, e aí eu consegui olhar que os meus desafios eram pequenos em vista dos desafios que ela teve para chegar na área como ela tá, o que ela passou, o que a família dela fez, né? Então, por isso que eu falo, a dor de cada uma é diferente. A história, cada uma vai narrar a sua história, as suas dificuldades e a sua trajetória. Mas eu tive momentos assim, eu diria que quase todas as histórias eu quase chorei na reunião que eu tive com as meninas. Então, foi aí que trouxe uma conexão muito bacana com a gente. E o dia que eu reuni todas na sala, foi um dia que a gente reuniu às 30 para fazer uma reunião de sábado. Eu lembro que eu agendei essa reunião, assim, das 9h30 da manhã até as 11, mais ou menos. Falei, 1h30 de agenda, vai dar bom, a gente vai se conhecer, a gente vai Almoçaram falar juntas. a gente vai falar um pouquinho. Eu lembro que era 1 da tarde, ninguém saía da sala, eu ficava criando outras agendas, porque o Google cortava, né? Eu estava usando meu e-mail particular, não da empresa, então o Google cortava, 1 hora de agenda ele cortava, eu tinha que criar outra, e eu já estava criando a 4ª agenda, e a gente não parava de falar, porque era tão emocionante, e a troca estava tão boa, que não trouxe só pra gente um momento de alegria, de satisfação, mas eu acho que aquilo lavou a nossa alma, sabe? No sentido de ter o poder de conhecer a história do outro, de ter uma troca e ter uma experiência boa, sabe? E saber que, por mais que as nossas histórias fossem diferentes, nós passamos pelo mesmo caminho. A gente teve muita coisa compartilhada que eram muito comuns, porque a gente estava inserida, a gente era mulher inserida num ambiente predominantemente masculino. Então, isso foi o que também fez a gente se conectar. E mesmo depois do lançamento, e aí, assim, aí vieram, né, as outras fases. Então, veio a fase de se conectar e trazer as mulheres que tinham um propósito que eu estava levando para o livro, né, que era contar nossa história, inspirar e motivar outras mulheres, mas se conectar de verdade, né, e ressignificar as dores que a gente teve do passado. Então, esse era o propósito do livro. E aí, uma outra coisa que a gente também conseguiu é manter isso. Porque geralmente você participa de um projeto, você forma grupos, e aí depois que a gente lança o livro, tal, sei lá, e termina o projeto, Acabou. cada um segue a sua vida, né? E a gente conseguiu se conectar depois disso, né? Então, isso foi muito bacana. E aí vem um plus, que a editora trouxe depois, né? Falando, olha, gente, a gente vai ter a oportunidade de expor o livro na Bienal de São Paulo. Isso para mim foi assim, eu nunca imaginei na minha vida, na minha carreira, nunca, né? Isso para mim foi assim um presente grandioso, porque isso só aconteceu porque a gente juntou todas as histórias. Eu sozinha não teria conseguido. Então eu tenho que reconhecer isso e agradecer as meninas que se conectaram e toparam esse desafio, porque escrever não é simples, porque você vai passar por essa ressignificação. E às vezes você vai ter que abrir caixinhas que você não quer abrir. Às vezes você vai ter que lembrar de coisas que você não quer lembrar, que doeu e dói ainda. E que às vezes você já curou, mas você lembra que foi ruim. Então, eu acho que esse ressignificar é a parte mais difícil, eu diria, é a mais desafiadora. Mas que traz uma cura que eu falo para vocês assim, é uma cura de anos, né? E eu só descobri na escrita. E hoje, assim, não só, né, com o livro, mas eu sempre tive a questão de quando eu passava por alguma coisa ruim, a minha mãe falava assim, filha, escreve no papel o que você está sentindo, põe no papel. Desde criança, minha mãe fazia isso. Olha, a mamãe escreve as coisas, eu converso com Deus aqui. Minha mãe escrevia, né, as cartas dela para Deus, tudo que ela queria que acontecesse para os filhos dela e tal. E eu tive muito isso da minha mãe, então eu escrevia. Às vezes, quando eu tinha momentos difíceis na minha carreira, eu colocava, para eu não ter que ofender ninguém, para eu não ter que brigar com ninguém, para eu não ter que perder o respeito ou a admiração por alguém. Então, eu escrevia no papel para aquilo, para eu me libertar daquilo, era uma terapia, né? E o livro ajuda muito a gente nisso, porque faz a gente pensar em todas as conquistas, barreiras que nós passamos e o que a gente se tornou.
Que né? não foi contra alguém, não foi para, mas era com você mesmo. É um negócio muito Exato. interno que a gente costuma calar. E isso necessariamente não tem nada a ver com tecnologia. Estamos falando de pessoas, né? Exato. Cara, que projeto bonito. Mas você falou que teve um plus, que foi para Bienal, mas eu tô aqui na expectativa de que isso não tenha chegado ao fim. Temos uma comunidade de Sim. mulheres reunidas da Sim. Tech. Eu quero saber o que vem por aí. Não Calma. pode ter acabado. Não, né? Bom, então, e aí nós fomos para Bienal, então, né, todas nós fomos para um dia uma tarde de autógrafo na Bienal. Foi assim, surreal juntar todas as mulheres e todas engajadas ali. E aí, como eu disse, a gente acaba se conectando com pessoas. E aí, saindo da Bienal, já me perguntaram, Lili, você vai fazer a versão 2? Porque eu tenho um monte de amiga querendo participar. Então, agora eu tô com o desafio de começar a escrever a versão 2 e assim, né, fazer um projeto como esse, como eu falei, tem os seus desafios, porque assim, não é só eu juntar as mulheres e conectar as mulheres com propósito. Eu tive a responsabilidade de ter que ler todos os capítulos, olhar se tudo estava dentro do contexto do que a editora pedia, porque não é só você escrever, você não pode escrever palavras de baixo calão, você não pode usar nome de pessoas dos quais no futuro pode ter algum problema para a editora. Porque às vezes você vai agradecer a ajuda de alguém, põe o nome de uma pessoa importante para você e que lá na frente, sei lá, o filho dela pode vir depois e te cobrar algum direito autoral por conta do nome da pessoa estar no livro. Então a gente tinha que ter esse cuidado, então tinha que orientar as meninas para isso. E além de ler todas as histórias, eu tive que passar por fase da diagramação. Então, conferir toda a parte da diagramação, como ia ficar o fundo, o marcador de páginas, o número de páginas, se a foto de uma estava conectada com o título que ela enviou, se a história ela quer a mesma, porque assim, a hora que a pessoa vai montar a diagramação, ela pode pegar a foto minha e colocar no título da outra. E aí? Então eu tive que sair conferindo tudo. Aí assim, eu começava a diagramação no final de semana, eu lembro, e aí alguém me chamava no WhatsApp e falava assim, Li, dá tempo de eu mudar esse texto? Eu falava, gente, Por favor, vamos não. lá, tudo bem, dá tempo. Falava com a diagramação, vamos mudar. Só que quando mudava, eu tinha que ler todos os textos de novo e ver se todos os capítulos estavam encaixados em ordem alfabética depois do meu, né? Então, assim, foi bem trabalhoso, assim, não é fácil, a parte técnica do livro não é fácil. Conferir caracteres, tá batendo os caracteres que a editora pediu, a biografia tá completa. Eles colocaram os dados de contato, colocaram a informação do que é a biografia, a foto tá coerente para ser impressa, não vai dar distorção na hora de imprimir. São coisas que eu não tinha conhecimento e eu nunca tinha feito na vida, né? Foi um desafio para mim. Pra gente aqui é uma novidade todo esse processo, né? Nem Muitos imaginava. detalhes. Eu São fui uma muitos das que detalhes. passou do tamanho, ela então. A gente vai precisar reduzir, né? Então, era muito isso. Porque, assim, é engraçado, quando você começa a escrever a sua história, você pensa assim, nossa, não tem tanta coisa para escrever, Tenho nada pra contar. né? Aí você começa a escrever. Quando você vai ver, deu 20 páginas. Deu 20 mil caracteres. E no livro, para sua história, para aquele contexto, cabe 12 mil caracteres. E aí, como é que você chegou lá contando sua história de início ao fim e você reduz para deixar 12 mil? Aí é a dor, entendeu? Porque você tem que desapegar. Tem que desapegar de um parágrafo, de um texto, de algo que você está contando que você sabe que é importante para você, é importante para o seu leitor, mas você precisa desapegar. Então, esse foi todo o processo que eu fiz com as 30. Né? E mais a minha história, porque eu tive que escrever minha história de novo, trazer um contexto atualizado do que eu havia feito no livro passado. Então, assim, foi bacana, foi desafiador, mas eu tô pronta pro próximo. Então, o próximo vem logo mais. Né? Teremos, então, capítulo não, né? Edição V2. 2. V2. Ótimo. E para você, Bia, a escrita e lembrar de toda essa história, linkando com o propósito do projeto idealizado pela Lilian, como é que foi reviver tudo isso? Ela trouxe a palavra certa, que é ressignificar, né? Muita coisa a gente vê de uma forma tão negativa, né, ao longo da vida, e aí depois você para e pensa, mas peraí, não foi tão ruim assim, né? Peraí, eu aprendi tanta coisa nessa empresa, né? Nesse momento. Então, acho que ela trouxe a palavra certa, né? De ressignificar.
E uma coisa muito legal que o livro proporcionou é que a gente depois disso fez um almoço das meninas que eram da mesma empresa e a gente não se conhecia. E a gente falou, nossa, quantos anos você tá aqui? Ah, eu tô há 10, eu tô há 3, eu tô há 5. E a gente falou, nossa, a gente tá aqui há tanto tempo na mesma empresa e a gente não se conhecia. E o livro que conectou a gente, né? Então a gente até começou a pensar em estratégias de levar esse tema para frente, né? De mentorar mulheres na empresa que querem fazer transição, que são de outras áreas e querem ir para tech, né? Então a gente pegou o livro e começou a pensar em outros momentos de conectar as meninas, né, de elas fazerem essa transição de uma forma mais tranquila, né? Então o que o livro trouxe dessa rede de apoio e pessoas que estavam ali próximas o tempo todo e a gente não sabia, e o livro que mostrou pra gente, né? Poxa, vocês estão no mesmo local, né? Então isso foi muito bacana e fora assim para os meus pais, assim, eu lembro que antes de eu enviar, eu li para eles, falei: "Ah, o que que vocês acham?" E aí olhar assim o rostinho deles, assim, né? Tampando o cisco que caiu no olho, né? E aí meu pai falou, nossa, eu não lembrava, né, que eu tive tanta participação na sua escolha de profissão, né? De uma forma simples, né? Com a simplicidade que eu tinha, né? Então, eu acho que para as nossas famílias também, esse processo foi muito bom, porque eles começaram a ver tudo que eles fizeram para ajudar a gente a entrar, a se formar, né? E até os conselhos que nem a Lili trouxe, né, de escrever os momentos num papel, né? Então, para eles também isso foi importante, né? Eles olharem e falar, nossa, eu ter aberto mão de tanta coisa, né, para investir nos estudos do filho, fez esse resultado, né? Trouxe esse resultado. Então, acho que o processo da escrita também ele envolveu as pessoas à nossa volta, né? Eles olharem e falarem, poxa, eu não imaginava que essa ajuda ia trazer esse resultado, trazer esse fruto, né? Então, foi um pouco disso, assim, que eu senti, né? Que escrever foi pegar momentos que eu achava que era negativo e transformar em positivo, né? Poder ajudar outras meninas, eu falei muito do meu momento ali de entrar na faculdade, então eu fiquei pensando na hora que eu estava escrevendo, né? Imagina uma pessoa que está na faculdade, que não tem condições financeiras, que vai entrar, né, na faculdade, não tem condições financeiras para custear e que fala, eu não tenho capacidade para tentar uma pública, né? Então, encorajar essas pessoas, né? Mesmo que não tenha recursos para um cursinho, poder entrar, tentar, né? Então, acho que foi um pouco disso, assim, eu fui pensando cada perfil que poderia estar lendo, né? Uma pessoa entrando na faculdade, uma pessoa tentando conseguir a primeira vaga em tecnologia, uma pessoa tentando uma carreira de liderança, então eu fui tentando pensar assim, o quanto eu posso ajudar, né? Por mais que eu acho que é simples, mas que eu possa ajudar alguém que está vivendo esse momento também. Você fez. Já emendou uma aqui, né? Minha cabeça ela vai explodindo. Você falou de reunir. Vocês reuniram um grupo de mulheres dentro da empresa que não se conheciam, fizeram essa conexão e pensam, inclusive, em ajudar pessoas que estão em transição de carreira. Vocês pensam em exceder o ambiente hoje de trabalho e olhar para o mercado, ajudar mulheres que querem entrar na tecnologia? Como é que vocês enxergam isso? Hoje eu acho, assim, vou responder aqui primeiro, Bi, depois você complementa aí essa parte, mas depois do lançamento do livro, na verdade, na semana de lançamento, eu tive um amigo que entrou no meu LinkedIn, né, que a gente tinha atuado há um tempo atrás, e ele falou, Li, eu tô com uma moça que participou aqui de um processo comigo, mas ela precisa de uma oportunidade porque ela quer fazer uma transição de carreira, e eu tô indicando ela para conversar com você. E aí, uma das coisas que eu nunca tinha feito na minha vida era mentorar alguém, né? O máximo que eu fazia era dar um direcional, olha, estuda isso, vai por esse caminho, a tecnologia aqui a gente está em alta nesse processo, a gente está nessa linguagem, né? A área de dados está crescendo, a área de inteligência artificial está crescendo e tal. Então, trouxe a oportunidade de não só conectar mulheres, hoje eu faço mentoria para algumas mulheres. Às vezes eu dou algumas mentorias gratuitas, porque assim, o meu tempo é pequeno e eu não consigo atender tanta gente. Então, eu acabo focando em ajudar algumas mulheres. Então, eu já estou fazendo isso, mas não era algo que eu havia pensado. Então, o livro trouxe esse propósito também, de ajudar principalmente as pessoas que estão em transição de carreira, que querem sair da área que estão para ir para a área de tecnologia, né? E que no passado viam que era difícil e que o livro trouxe as histórias e encorajaram elas a migrarem, né? A repensarem.
Então, isso também foi uma coisa boa, que é algo que a gente está, assim, coletando, né? Que a gente está recebendo em relação ao livro. E eu digo isso para todas. Todas tiveram um ponto positivo. Então, teve a conexão na empresa com pessoas que elas nem sabiam que estavam inseridas na empresa. Teve conexão de mãe e filha no livro contando a história, que a filha se formou por conta da referência da mãe, como o caso da Ju. Que Também a gente legal. tem esse capítulo. E a gente tem histórias de mulheres, assim, incríveis, que trouxeram a sua trajetória e que conectaram com outras pessoas. E aí, quando lançou o livro, nossa, mas você conhece ela? Então, a gente se conhece. E tipo, nossa, mas eu não sabia. Então, para você ver como quando a gente não tinha o livro, a gente não se conectava, né? Não tinha esse acesso, essa conexão, a gente estava só no nosso mundo, pequenininho. E o que a gente fez foi realmente expandir isso, abrir essa conexão, criar alianças e trazer mais oportunidades para outras mulheres. Então, aqui foi esse ganho que a gente teve também, né? Então, não só eu. E fora que a gente tem vários depoimentos, toda semana, né, Bia? A gente tem um depoimento no grupo, né? Que as meninas trazem. Olha, eu entreguei o livro para um diretor ou para um, sei lá, vice-presidente de área e, poxa, ele achou super bacana o nosso trabalho, tá recomendando para outras pessoas. Então, assim, você vê isso ganhar um pouco de força. E para a gente isso é tão gratificante, porque é pequenininho, mas é maravilhoso a gente receber isso. E, assim, na minha área, eu tenho o meu gestor que me apoia bastante, assim, eu tenho aprendido muito, na empresa que eu estou. E toda vez que a gente tem um encontro presencial, eu levo 1 ou 2 livros, né? E no encontro passado, eu tive a oportunidade de estar numa sala junto com um dos diretores e o meu head junto comigo. E aí, na hora de eu me apresentar, porque geralmente eu sou um pouco tímida em falar do projeto que eu tenho fora, né? Na empresa. Eu acho que eu não gosto de conectar muito esses assuntos, né? Eu deixo eles meio que separados. Embora a gente tá falando da área de tecnologia, mas eu separo os assuntos. E aí eu lembro que eu estava me apresentando, né, falando para quem não me conhecia o que eu fazia, o que eu me formei e tal. E aí quando eu concluí, o meu head falou, então, mas tem uma curiosidade sobre a Lilian. A Lilian já escreveu um livro. Você trouxe um livro seu, Lilian? Então, tipo, ele fez questão de falar, né? Assim como ele colocou numa mensal nossa que a gente tem, apresentando para todo o time. Então, assim, você vê que a gente não traz só a importância de se conectar e o orgulho para a nossa família, mas para as pessoas que estão com a gente, porque passaram a conhecer a nossa história. E elas também passaram, assim, não só nós temos orgulho da nossa história hoje e ressignificamos, mas as pessoas que tiveram a oportunidade de ler, elas também têm orgulho de dar o livro para outra pessoa, para inspirar outra pessoa, sabe? Então isso assim, não tem preço, gente, é muito gratificante. Vocês Pois. se tornaram grandes referências, né? Vem com peso, vem com É. peso. E queria saber um pouquinho de vocês duas, após essas conexões que vocês tiveram com os livros, com o livro, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer histórias de mais mulheres, que eu tenho certeza que o livro gerou isso para vocês. O que que, o que que isso fez, mudou para vocês, a forma como vocês enxergam a mulher no mercado de tecnologia hoje, né? Depois de todas essas conexões, mudou alguma coisa ou alguma coisa se intensificou, alguma coisa, como que essa impressão ela ficou para vocês após toda essa comunidade que vocês criaram? Assim, o que eu consigo perceber hoje é o número de mulheres inseridas na área de tech, que eu não dava muita importância para isso, porque eu achava assim, eu sou pequena no meu ambiente, a gente, né, pelo menos nas empresas que eu passei, não na empresa que eu tô atual, porque a empresa que eu tô atual, ela é bem diversa e é muito inclusiva, mas as empresas que eu passei no passado, a gente não tinha espaço, então a gente tinha uma mulher na área de tech, então a gente não tinha essa conexão. E eu vejo que hoje, depois do lançamento do Livre, a gente ter expandido um pouquinho mais as nossas conexões, eu consigo enxergar que tem muito mais mulher inserida na área. Então, isso para mim ficou mais, como eu vou dizer, ficou mais claro. E eu consegui enxergar que, puxa, não é só minha força, tem mais gente que pode ajudar, sabe? Nesse sentido de a mulher estar inserida, de crescer, de ter oportunidades, de ter possibilidades, porque a área de tech é uma área que ela tem inúmeras possibilidades e oportunidades. A questão é como você quer estar inserida nela.
né? E às vezes a mulher ela cria uma barreira mesmo, porque ela acha que ela não tem competência para seguir, né? Ela começa a colocar algumas barreiras das quais ela acha que ela não vai conseguir, porque eu tenho que estudar muito, ou eu tenho que conhecer muito desse tema, e na verdade não é isso. Né? Não é só a parte técnica, é muito mais relacionado às habilidades comportamentais, que hoje o mundo está precisando disso. Não é só se a gente falar assim, você vai ter uma MBA, você vai fazer uma MBA, você vai ter uma pós-graduação. Não é só o técnico, né? É se desenvolver como pessoa, é ter maturidade para lidar com os temas. A gente tem que praticar muita empatia e ter muita resiliência para estar num ambiente assim, na área de tech. Tem os desafios? Tem, mas a gente precisa se permitir também. Né? Eu acho que, e hoje as mulheres, não é por conta do livro, mas hoje as mulheres elas conseguem se permitir, elas conseguem se conectar, elas não têm dificuldade de se conectar com as outras. No passado tinha, porque tinha uma competitividade também. Não só relacionada ao homem, mas a mulher que também estava inserida numa área. E a mulher já não tinha espaço. E quando ela tinha um pouco de medo, de receio de perder esse espaço, né, para outra mulher, né? Então, e hoje já não tem mais isso. Então, é isso que eu percebo, sabe? A conexão, né? A gente tá se permitindo conectar e a rede de apoio, né? Uma ajudar a outra. Estamos chegando ao fim. Vamos para as perguntinhas finais? Vamos fechar aí com... Vamos lá. Eu começo, você começa? Pode começar. Posso? Então vamos lá. Vou mandar a primeira pergunta para a Lilian. Ai, meu Deus. Lilian, que mensagem ou conselho você gostaria de deixar para as mulheres que estão pensando em transformar os seus sonhos em realidade no universo da tecnologia? Ai, caramba, tem que ser uma mensagem muito positiva. Peraí, vamos lá. Bom, eu já disse isso, mas eu vou voltar a colocar esse ponto. A área de tecnologia é uma área que tem muitas possibilidades e oportunidades, né? E a mulher, ela tem muito a questão da curiosidade e da criatividade. Então, ela pode usar isso a favor dela, para conseguir transformar não só a carreira dela, mas transformar o ambiente e as pessoas que estão ao redor dela. Então, isso vai favorecer ela. E também trazer para ela que ela tem uma visão única e especial. E que isso ajuda muito estrategicamente, né? E não é só ter o conhecimento técnico, a gente precisa se atualizar, precisa aprofundar nos temas que a gente vai atuar, da área que a gente escolher. Isso faz parte, e faz parte para a vida. Não é só se atualizar hoje, a gente vai ter que fazer isso sempre, porque a tecnologia sempre está atualizando e a gente tem novas oportunidades de conhecimento e de crescimento. Mas um dos pontos que eu acho que a gente precisa pensar, olhando para o futuro, é que a gente vai ter uma sociedade mais inclusiva e diversa. Então, a gente precisa trazer soluções que vão agregar para essa sociedade. E a mulher, ela vai estar um passo à frente. Então, eu entendo que ela vai ter um papel mais protagonista nesse sentido. A gente vai ter muito mais mulheres inseridas no papel de liderança e de desenvolvimento e de infraestrutura e de suporte. Mas o que a gente não pode deixar de trazer também é que para essa mulher que vai entrar, para ela não se intimidar, sabe? Para ela se jogar. Se joga, se conecta com outras mulheres, participe de comunidades, não só na área de tech, mas feminina, mas também na área de tech como um todo, participe de eventos, de repente busque alguém que você possa se inspirar, sabe, na carreira, entender qual foi o passo a passo que aquela pessoa seguiu e como você pode trazer isso para você e transformar a sua carreira. Mas também precisa desenvolver as habilidades comportamentais, como eu já disse, que é escutativa, comunicação, ter resiliência, inteligência emocional, que isso vai ajudar muito a conectar a tecnologia com a sociedade diversa e inclusiva que a gente vai ter no futuro. Uau! Que aula! Pode seguir com a Bia, vamos lá. Bia, se você pudesse resumir a sua jornada até aqui em uma palavra ou frase, qual seria e por quê? Uau! Uma palavra ou frase? Parece muito clichê, mas eu acho que determinação, né?
entrar no mundo que eu não conhecia, né? Que não tinha nenhuma referência na família, seja ela feminina ou masculina, né? Eu tive que ter essa determinação, tive que superar obstáculos financeiros, né? Obstáculos que eu nem imaginava. Então, eu acho que para as mulheres que vão entrar nesse universo, você ser uma pessoa determinada, né? Uma pessoa que conhece o seu objetivo, que conhece o que você quer atingir, facilita, né, o processo. Porque quando você tem um desafio, você não se abala, né? Você busca o aprendizado daquilo que você está vivendo, né? E não se abala e fala, não, bola pra frente, eu tô determinada que eu vou conquistar isso, que eu vou me formar, que eu vou conseguir emprego na área, né? Então, acho que você ter essa determinação faz com que você não olhe para os obstáculos do caminho, né? Você aprende com eles e segue em frente. Então, acho que essa é a palavra para mim que resumiria, né? Comentei que eu fui uma das pessoas que passou no capítulo, então, né, nos caracteres, então é difícil, né? Resumir numa palavra só, mas eu acho que essa é a principal. Ah, legal. Nossa, muito emocionante. Forte. E é isso, né? Ele é um obstáculo. A palavra obstáculo eu posso passá-lo. Ele não pode ser uma barreira, jamais. Sim, Acho exatamente. que isso Exatamente. é a grande mensagem. E a determinação é uma das coisas que te fazem passar qualquer obstáculo, Exatamente. independente do tamanho deles. Bom, Bia. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom esse papo. Pra gente do Incol aqui, nós somos duas mulheres, né, levando de tech. E é muito gratificante ter mulheres aí do outro lado. A gente já entrevistou bastante homens, né? Não entrevistamos tantas mulheres assim, mas já tá aumentando o nosso repertório. Mas pra gente é muito gratificante ter uma conversa e uma mesa 100% feminina, né, Aline? Eu queria chamar a atenção para a gente começou com um projeto, ele tinha também o seu propósito e a gente começou a fazer as entrevistas. Um dia a gente se olhou, inclusive como time, e falou assim, cara, quantas mulheres a gente trouxe pra cá? A gente, 2 mulheres da tecnologia, não tá trazendo mulheres pra falar disso, tem algo errado. E aí a gente mudou rota e a gente quer que esse espaço seja literalmente, o nosso pequeno palco, mas é o palco que a gente quer refletir a história de vocês e que é muito bonita, é muito inspiradora. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu desejo muito sucesso no projeto de vocês, que seja na edição, essa edição foi um sucesso, né? Tem sido um sucesso, os números não param de subir, eu tô acompanhando. E que a 2, a 3, a 4, as mentorias e tudo que vocês resolverem fazer, que tenha muita prosperidade. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Foi bacana a troca aqui também. Acho que sempre é bom pra gente, né, Bi? Tá compartilhando, tendo essa troca, conhecendo. E assim, é uma oportunidade única que vocês estão dando pra gente e eu estou super agradecida. E que vocês possam também prosperar, né, no projeto de vocês, né, que o podcast venha crescer, venha fazer pessoas quererem entrar para tech, aprenderem com tech, né, se inspirarem com tech, né, então o projeto de vocês também é incrível, inspirador pra gente, é um prazer estar aqui, agradeço demais o convite. E isso. Muito obrigada. Muito obrigada por mais um episódio, a gente fica aqui e não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Até a Valeu, próxima. Até a próxima.